Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos começar um novo tema, que é planejamento mestre produção. A gente deve trabalhar com esse tema aí até o final das aulas. Nós vamos ter três aulas, né? Nós vamos ter mais 3 aulas. Então, nessas 3 aulas, eu quero trabalhar com vocês o programa mestre de produção. Vou compartilhar a tela. Nós vamos trabalhar com PMP, né, em português, ou MPS, que é um programa, né, um planejamento aí de médio prazo. Então, ele está lá, lembrando dos níveis da organização estratégico, tático, operacional, ele está no nível tático da organização, e aí, normalmente, a gente trabalha aí com planejamento aí de 3 meses a 1 ano. Muitas indústrias trabalham por semana, né? Então, o ano tem 52 semanas, acaba se trabalhando aí, planejando 30 semanas para frente. Depende muito do ramo de atividade da empresa. Mas isso aqui é importante, lembrando, né, que eu fiz aquela troca de assuntos, que eu coloquei alocação e sequenciamento. O certo seria eu colocar depois do programa mestre de produção. Mas por que eu aproveitei ali a sequência do projeto, em virtude lá do gráfico de Gantt, aqueles conceitos, ficariam melhor eu explicar o sequenciamento com o conceito principalmente do gráfico de Gantt, né, das dependências das atividades, ficaria mais fácil. Então, foi uma opção minha aí de ter mudado. Mas, seguindo aqui nossa ementa, nós vamos falar aqui de programa mestre de produção, ou planejamento agregado de produção também. Então, na aula de hoje, vou dar uma pequena introdução sobre o que é o programa mestre de produção, e depois, através de uma planilha com exemplos, eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer. E nas próximas 2 aulas, eu vou mostrar uma outra técnica também para que é utilizado o planejamento mestre de produção. É bem interessante e bastante utilizado. Então, vamos lá. O MPS aqui é a sigla em inglês, né, de planejamento, é Master Program, acho, se não me engano, System. Aí. Então, qual que é uma outra nomenclatura que é utilizada, né, principalmente pela área de marketing, a área comercial, é PVO, né? Planejamento de vendas e operações, né? PVO. Então, objetivos aí do planejamento mestre de produção é suportar o planejamento estratégico do negócio. Então, quando nós fizemos lá gestão da demanda, capacidade e tudo mais, a gente estava no nível estratégico da organização. Aqui a gente vai transformar esse planejamento estratégico num planejamento aí de médio prazo. Garantir que os planos sejam realísticos. Então, a previsão da demanda é uma boa ferramenta aí para que a gente faça um planejamento mais próximo da realidade possível. Lembrando, né, nos últimos aí 1 ano e meio, 2 anos quase, uma pandemia, dificilmente alguém planejou, né, previu isso aí, mas aconteceu. Gerenciar as mudanças de forma eficaz. Então, eu tendo um planejamento, eu consigo reagir, não é reagir, eu consigo gerenciar, né? A palavra correta é essa, a mudança, né, de uma forma aí mais eficaz. Um outro objetivo aí do planejamento mestre produção, ou PVO, é gerenciar os estoques de produtos finais e ou a carteira de pedidos de forma a garantir bom desempenho de entregas. Ou seja, um bom nível de serviço aos clientes. Vocês devem ter visto nível de serviço com o professor Lara, talvez, em marketing. Mas o que é nível de serviço? Dificilmente eu consigo um nível de... Se eu quiser um nível de serviço 100%, por exemplo, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar com estoques na minha empresa. Porque vamos imaginar um cliente lá que vai numa loja aí do varejo ou num hipermercado comprar uma televisão. Ele quer comprar e levar na hora a televisão. Aí eu tenho um nível de serviço 100%.
Ele pegou e levou no carro dele, não esperou nem entrega. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que ter a televisão em estoque. E para que eu tenha essa televisão em estoque, a minha previsão da demanda tem que ter o menor erro, né, menor margem de erro possível. Eu tenho que planejar aí, a médio prazo, um estoque razoável para atender essa minha demanda aí prevista. Um outro objetivo do planejamento é avaliar o desempenho da organização e desenvolver o trabalho em equipe. Como é planejamento de vendas e operações, no mínimo eu preciso ter o pessoal de comercial, né, ou de marketing, o pessoal de operações, e diria para vocês que o pessoal de RH e finanças também é primordial participarem aí das reuniões de planejamento de vendas e operações para que a coisa aconteça da melhor forma possível. E os resultados esperados do planejamento é estabelecimento das metas mensais de faturamento, e isso aí se desdobra em metas individuais lá dos vendedores na área comercial, projeção de lucros, por isso que o pessoal do financeiro é bom estar presente na reunião, fazer parte, projeção de estoques, fluxo de caixa projetado, acho que vocês devem estar vendo isso na disciplina de AFO, e determinação das quantidades mensais de produção para serem firmadas dentro do período de congelamento. Já explico para vocês o que é isso. Estabelecimento de orçamento de compras e despesas de capital e definição de limites de tolerância para variações no plano mestre de produção. Esse período de congelamento aqui, o que ele é? Chega uma hora, gente, como esse aqui é um planejamento de médio prazo, então, um exemplo, hoje eu estaria fazendo meu planejamento mestre, hoje é dia 25, para janeiro do ano que vem, janeiro, fevereiro e março. Ok? Um exemplo para vocês. Vai chegar um momento, exemplo, metade de dezembro, que eu não posso mais alterar o meu planejamento de janeiro, fevereiro e março. Porque aí a alocação dos recursos já estão estabelecidos. Isso a gente chama de período de congelamento. E varia de empresa para empresa. Tem empresa que o período de congelamento é a sexta-feira da semana anterior ao planejado. Esse período ele é relativo, mas muito importante. Isso tem a ver com essa definição de limites de tolerância para variações no plano mestre de produção. Enquanto eu não congelei o meu planejamento, eu tenho como alterar esse planejamento de acordo com uma necessidade que a organização tem. Às vezes, um fechamento de um pedido de um cliente novo, que a empresa estava há muito tempo querendo fechar negócio com esse cliente, e ele acaba fechando, então eu tenho que ter uma flexibilidade para mudar esse meu planejamento para atender isso aí. Porém, eu sempre tenho que estar focando qual é esse meu período de congelamento. Porque lembre que eu falei lá no início, né? Às vezes a gente precisa falar não. Porque eu aceito e não consigo cumprir, é muito problema. Se for um cliente novo, imagine eu atrasar um pedido de um cliente que eu lutei muito tempo para poder fechar negócio com ele, tá? Então, esse planejamento de vendas, o planejamento de produção, ele é muito importante nesse sentido, tá, gente? E aí o processo, como é que ele se desenvolve, né? Então, levantamento de dados, então está aqui, ó, levantamento de dados de produção, estoque, venda, carteira de pedidos e entrega por famílias de produto, que é onde a gente chama de planejamento agregado. Dei o exemplo lá do McDonald's. Às vezes, mesmo no meu planejamento mestre produção, não me interessa saber quantos queijos eu preciso comprar daqui 4 meses, mas eu preciso saber quantos sanduíches eu preciso fabricar. Planejamento de demanda, então, gestão da previsão, nós já vimos isso. O planejamento da produção, com restrições de materiais e capacidades, então, nós já vimos alguma coisa em termos de gerenciamento da capacidade. Aí faz-se uma reunião preliminar de planejamento e operações. Então, o nome em inglês é SOP, né?
que é Sales and Operation, é a mesma coisa ali que planejamento de vendas e operações, onde eu tenho as recomendações dos gerentes para a reunião executiva. Então, normalmente, alguma promoção que eu pretendo fazer a médio prazo. Agora, no exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo uma reunião em agosto, então já prevejo que para outubro e para dezembro, outubro, novembro e dezembro, eu vou ter promoções. Em outubro, lá no Dia das Crianças, em novembro, a Black Friday, e em dezembro, o Natal. Então, isso aí, essas informações são feitas nessa reunião preliminar. E depois aí eu tenho a reunião executiva, onde eu vou firmar efetivamente aquilo que vai acontecer, que é o plano de vendas e operações. Vocês já devem já devem ter começado a ver planejamento orçamentário na disciplina de AFO. O planejamento orçamentário às vezes, é de estratégico, né? Às vezes eu vou projetar lá balanço, orçamento de vendas, de produção, de 3, 4, 5 anos para frente. Pensem que vocês estão vendo aquele planejamento orçamentário para um médio prazo, aí planejar 3, 4, 5, 6 meses de planejamento. E uma vez feito isso, aí eu faço a desagregação, né, para o planejamento mestre-produção. Então, lá no estratégico, lá, vão lembrar do McDonald's. Eu estou trabalhando com sanduíches, aqui eu vou começar talvez a trabalhar com perecíveis, não perecíveis, e aí quando eu estiver mais próximo da minha programação da produção, aí eu vou abrir aquele sanduíche em queijo, frango, carne, etc. Eu tenho o ideal, né, que é a operação com capacidade total, ou seja, 100% de capacidade, já falei para vocês que não existe. O ideal também é eu trabalhar com estoque zerado, acho quase que impossível. Não é impossível, não vou falar impossível, é difícil. Eu, por exemplo, depende muito do nível de serviço que eu quero ao meu cliente. Eu, quando vendia equipamentos, eu nunca tive estoque. Não é que eu nunca tive. Lá no começo, tive estoque. Mas depois de um certo tempo, eu acabei, quando eu decidi em vender só para pessoas jurídicas, eu zerei meu estoque, porque o cliente, pessoa jurídica, ele estava disposto a esperar 2, 3 dias a entrega do equipamento. Logicamente, algumas equipamentos eu tinha que ter estoque bem reduzido para uma emergência. Por exemplo, eu vendia muito equipamento de automação comercial, então, leitor de código de barras. E vendia, inclusive, aquele que fica no checkout de um mercado. Então, imagine que dá um problema num equipamento desse, o varejista lá só tem 2 opções, né? 3 opções: mandar para consertar e ficar com o checkout parado, fechado, ter ele um estoque de reposição ou ter um fornecedor que entregue de imediato. Ele liga, compra, eu vou lá e entrego. Então, alguns equipamentos eu mantinha estoque para nesse caso. Mas todo o restante, micro, impressora de código de barras, servidores, monitor, era zero. Meu fornecedor era em Curitiba, então eu fazia o pedido hoje, se eu fizesse até meio-dia, no dia seguinte estava aqui. Se eu fizesse na parte da tarde, 2, 3 dias depois estava aqui, então era bem tranquilo. O ideal também é o nível máximo de serviço, ou seja, eu ter estoque zero com nível máximo de serviço é bem difícil, mas esse é o ideal, né? Atender sempre o cliente. E o que acontece na realidade? Eu opero com taxas menores que a capacidade total, que o 100%. Eu tenho algum nível de estoque e nível adequado de serviço, né? Então, acabei de dar um exemplo para vocês. E o planejamento mestre-produção vai justamente tentar equilibrar ou compatibilizar o ideal com o real. Então, é isso que o grande objetivo do planejamento mestre-produção é justamente fazer essa compatibilização entre o que seria o ideal para o que é real. Compatibilização ela pode ser feita através de uso de estoque de produtos acabados, gerenciamento do suprimento de recursos, gerenciamento da demanda.
E aí está ali, ó, variação dos tempos, como é que eu faço uso de estoque, né? Com a variação dos tempos de promessa de entrega, o gerenciamento dos recursos através dos tempos internos de atravessamento, que nós acabamos de ver lá, alocação e sequenciamento. Eu, dependendo de como eu sequencio, eu posso diminuir meu tempo médio de processamento, posso diminuir meu tempo médio de setup e posso diminuir o meu tempo de atraso. Nós vimos na aula passada isso aí. E gerenciamento da demanda, recusa de pedidos que não podem ser entregues como solicitado. Isso eu venho falando desde o início do ano para vocês. Eu preciso ter esses dados para chegar aí para o meu comercial e falar: ó, nesta data eu não consigo entregar o pedido. Vimos também exemplo lá de sequenciamento, onde o cliente recebe com atraso. Tá? Então, eu tenho que equilibrar isso, compatibilizar isso aí, tá, gente? E aqui, que é o meu último slide, isso aqui é um modelo que nós temos para quem for fazer manual de planejamento mestre produção, onde eu tenho nas colunas, normalmente, ou as semanas, ou os meses, aí ou quinzena, bimestre, vai depender de cada empresa. Eu tenho um atraso, que seria o atraso da programação anterior, e eu tenho aqui previsão da demanda independente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 seriam meus períodos de planejamento. Previsão da demanda independente, ela é feita através da previsão da demanda, da gestão da demanda que nós vimos lá. A demanda dependente, o que ela é? Ela é parte de algum outro produto. Então, se eu produzo, já dei exemplo para vocês, se eu produzo o carro, o pneu do carro é um produto de demanda dependente. Ou seja, se eu vou fabricar 100 mil carros, eu preciso, né, eu dependo de 500 mil pneus, né, que é os 4 mais o step. Aí a gente chama de itens de demanda dependente. Aí eu tenho os pedidos em carteira, que já é venda confirmada, ou seja, o cliente já fez o pedido. Aí depois, na próxima linha aqui, eu tenho a demanda total, que é a soma desses três, né? Da demanda independente, da demanda dependente e dos pedidos em carteira. A soma disso vai ser a minha demanda total. E é através desta demanda total que eu vou fazer o meu planejamento, né? Meu programa mestre de produção, que está lá na última linha, lá, meu programa mestre de produção. Nesse modelo aqui de PMP, eu tenho também o estoque projetado disponível e tenho o disponível para promessa. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês em exemplo. Na realidade, o estoque projetado, o que vai ser? Né? Vai ser basicamente o que eu produzi menos o que é a demanda total, vai sobrar aqui de estoque projetado disponível. E essa linha disponível para promessa, gente, a gente vai usar ela principalmente quando eu tenho aquele problema de estoque de segurança e de estoque de lote mínimo. Nós vamos ver aqui nos exemplos. Ok? Então, essa aqui é a parte assim, bem introdutória, bem rápida, né? Mas eu precisava passar para vocês. Toda vez que eu introduzo um tema novo, eu faço essa parte teórica bem. Algumas são mais longas, outras mais rápidas. Então, nós vamos trabalhar com essa planilha aqui hoje, e nas próximas 2 aulas, um outro modelo que existe lá de planejamento agregado de produção. Tá bom? Então, vamos para a nossa planilha, onde eu vou dar exemplo para vocês aqui. Então, eu vou aumentar um pouco aqui. Nós vamos trabalhar com 3 tipos aqui, né, de estratégia ou de tática, né? Nós já vimos também anteriormente em outros temas aí da administração da produção. Eu vou trabalhar, principalmente quando nós vimos capacidade, né? Gestão da capacidade. Vou trabalhar com vocês em nivelamento da produção, segmento da demanda e aquele misto, né? Que era eu trabalhar 6 meses de um jeito, aí fazer blocos de incremento. Poderia ser semestral, bimestral, trimestral. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um produto chamado aqui XPTO com a sua demanda independente. Eu quero fazer um planejamento mestre de produção de 1 ano. Essa demanda independente ela veio lá
daquela nossa gestão, onde eu fiz previsão de demanda, ou utilizando média móvel ponderada, regressão linear simples, não importa o método que eu utilizei. Eu estou trazendo ele aqui para 12 meses, aqui, 12 períodos, aqui, que seria um planejamento mestre. Ele vai aí de. Normalmente, até um ano a gente considera aí de médio prazo, ok? Neste caso, nesse primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, nós não temos demanda dependente, mas eu poderia ter, e nem pedidos em carteira. Poderia ter. Vou até mudar aqui, vou pôr 40 mil aqui, vou colocar 1.000 aqui de demanda dependente e 1.000 de pedidos em carteira, tá bom? Vamos aqui, vamos dividir aqui para nosso exemplo ficar completo. Aqui vamos supor que eu fiquei 30 mil, aqui ficou 1.500, eu não tenho demanda dependente, fiquei com 1.500. Aqui vamos dizer que eu tenho aqui 20 mil aqui e 5 mil de demanda dependente. Pronto, tá bom assim. Deixa eu copiar aqui nos outros duas planilhas, que aí fica tudo igual. Então, vamos lá, gente. Como é que funciona essa planilha? Normalmente, os sistemas informatizados, que tem lá o módulo de produção, tem normalmente o planejamento médio de produção, é assim que eles trabalham. Demanda total vai ser a soma de demanda independente, demanda dependente e pedidos em carteira. Então, aqui eu vou até fazer aqui a soma dessas três linhas aqui. Vou copiar, colar aqui. Então, eu tenho que a minha demanda total são essas quantidades aqui: 42, 36, 31, 500, 30 mil, 25 mil, 21, 26, 29 mil, 32 mil, 35 e 500, 39 mil e 40 mil. Bom, aqui, na coluna estoque disponível, gente, nós estamos com ele com zero. Eu poderia ter um estoque inicial, e aí ele estaria aqui nessa coluna atrás. Um exemplo só. Se eu tivesse lá 1.000 unidades de estoque, eu colocaria aqui, para mim começar o meu planejamento. Então, vai de abril de um ano a março do ano seguinte, e eu já teria 1.000 aqui de estoque. Mas não é o caso aqui nesse primeiro exemplo. Nós vamos trabalhar sem estoque disponível. Eu quero primeiro que vocês entendam aqui nivelamento, segmento da demanda e o box de incremento. Bom, se eu estou falando de nivelamento da produção, o que eu estou falando? Lembrem lá de gestão da capacidade, quando eu falo em nivelar a produção. Em você alocar ela no seu calendário, né? Você não gerar uma sobrecarga, um gargalo em algum momento na etapa da produção. Vamos lembrar lá de gestão da capacidade, Lucas. Eu nivelar a produção quer dizer que eu quero produzir, não é isso? De uma maneira constante durante um determinado período, aqui no nosso exemplo, em 12 meses. Ou seja, eu quero produzir a mesma coisa todos os meses. Aonde, lembram lá da capacidade, né? Eu tenho lá, a minha linha seria reta, dependendo da minha capacidade. Tem vantagens e desvantagens em cima dessa estratégia. Ou seja, quando eu nivelo a produção, a tendência é que eu forme estoques, quando a demanda é menor, para atender o mercado, quando a demanda é maior e eu não tenho capacidade de produção naquele período. Então, como é que nós teríamos que fazer aqui? Eu teria que calcular a média disso aqui, não é isso? Dessa minha demanda dos 12 meses, para eu saber qual é a produção mensal que eu teria que fazer. Eu vou por aqui do lado, aqui, ó, vou calcular a média. Nós já fizemos isso aí lá quando nós vimos gestão da capacidade. Eu só estou repetindo aqui. Ó. Ou seja, para mim atender essa demanda, eu preciso produzir, no mínimo, 32.250 todo mês. Então, quando eu estou fazendo o nivelamento da produção, usando essa tática aqui de nivelamento da produção, eu quero produzir 32 mil, eu quero e tenho que ter capacidade de produzir 32.250 unidades todos os meses. Então, eu teria que colocar aqui, ó, meu planejamento vai ser 32.250. É isso? Fazendo um planejamento aqui que tem que me dar. Então, vou aqui até, ó, vou fazer a soma, só para a gente
E a demanda nos 12 meses aqui é de 387 mil unidades. E se eu produzir 32.250, eu vou produzir 387 mil unidades. Aqui nós já começamos com um problema, não é isso? Eu tenho uma demanda de 42 mil peças e tenho a capacidade de produzir 32.250. Se eu fosse calcular o estoque que sobraria, né, eu teria aqui 42 mil, que é a minha demanda, menos os 32.250. Vai ficar, na verdade, eu tenho que fazer até a conta ao contrário aqui, né? Eu vou pegar a minha produção, o que eu vou produzir, e tirar a minha demanda. Ou seja, vai faltar 9.750 unidades para mim produzir aqui. Mas lembre-se que aqui eu estou fazendo planejamento e que eu não tenho estoque disponível aqui no início do meu planejamento. Vai chegar no segundo período, o que vai acontecer? Eu vou pôr aqui no estoque, aqui, ó. Eu vou produzir 32.250 menos os 36 mil que eu tenho que produzir, né, que eu tenho de demanda. Vou deixar de entregar mais 3.750. Só que não faltou 9.750 no mês anterior. Então, eu vou somar, né, o menos 9.750. Eu estou ainda devendo 13 mil. Nós estamos fazendo planejamento, hein, gente? O que vai acontecer aqui agora? Eu tenho uma produção de 32.250 para uma demanda de 31.500 e mais o estoque anterior, eu consegui entregar um pouco daquilo que estava atrasado. Não é isso? Vamos para o mês de julho aqui. Eu vou produzir 32.250 menos os 30 mil, que é a minha demanda, e mais aqui o estoque anterior. E, na verdade, eu teria que pegar o estoque anterior mais o que eu produzi para ver a demanda, não é isso? Essa é a conta, na realidade. Já diminui mais um pouco aqui minha pendência aqui para trás. Então, vamos lá. O estoque anterior, que é menos 10.500, mais o que eu produzi. Vou fazer a conta certinha aqui. Menos qual é a demanda de agosto, 25 mil, já diminui mais um pouco aqui, 3.250. Vou continuar fazendo a conta. Estoque anterior, mais o que eu produzi, menos o que está demandando no mês de setembro. Aqui eu levei 1, 2, 3, 4, 5 meses para atender a minha demanda passada, vamos chamar assim. E agora sobrou 8 mil de estoque. Continuando o nosso planejamento. Estoque anterior de 8 mil, mais o que eu produzi em outubro, 32.250, menos a demanda de outubro, 26 mil unidades, sobrou 14.250. Vou continuar. Estoque anterior de outubro, mais o que eu produzi no mês, menos o que foi demandado, 17.500. Sobrou mais ainda. Vou copiar e colar aqui que fica mais fácil. Sobrou 17.750, sobrou 14.500, sobrou 7.500, não sobrou nada, zero. Ou seja, os 387 mil unidades que eu tinha previsto vender, produzir ou vender, eu produzi aqui para vender. E iniciei com estoque zero, finalizei com estoque zero. Aqui eu tenho um problema. Fiquei 5 meses com estoque negativo, que eu não atendi a minha demanda. Muito provavelmente, esse plano não é um dos melhores. Por quê? Porque, dependendo do meu ramo de atividade, venda perdida não é venda recuperada. Eu não vou recuperar ela aqui para frente. Não é isso? Então, precisa analisar se é um bom planejamento. Tudo bem? Então, esse aqui é o nivelei a produção. A segunda tática seria o segmento da demanda. Esse é mais fácil, não é isso? Por quê? Para vocês lembrarem, o segmento da demanda, eu vou produzir aquilo que é demandado. Então, aqui,
O que vai acontecer? Eu vou produzir. A minha demanda continua a mesma. Aqui eu vou produzir o que demandou, né? Basta eu copiar aqui o 42 mil. O estoque anterior era zero. Né? Vamos dizer aqui, ó, estoque anterior zero, mais o que eu produzi, menos o que demandei, o estoque ficou zero. Produzi 36 mil, seguindo a demanda, 31.500, 30 mil, 25 mil, 21 mil, 26. Podia copiar e colar ali, mas eu vou digitar aqui para a gente fazer a conta lá. 32 mil, 35.500, 39 mil e 40 mil. Certo? Ou seja, seguir a demanda. Meu estoque, que vai acontecer, vou copiar e colar, eu vou pegar o estoque, nesse caso aqui, ó, vou pegar o estoque do mês de abril, somar com os 36 mil, já era zero, mais 36, menos os 36 mil, então fiquei zero. O que aconteceu aqui, gente? Vamos pegar aqui, média do meu estoque, 2.500. Média do meu estoque, zero. Vamos ver se vocês lembram lá da aula de capacidade. Quando que eu devo usar, ou quando que é mais adequado eu usar nivelamento da produção em detrimento do segmento da demanda? Ou vice-versa? Nem lembra disso aí? Aqui eu fiquei com uma média de 2.500, desde que eu conseguisse atender, né, esses meus clientes aqui, né? A posterior eu fiquei com uma média de 2.500 aqui de estoque. E aqui eu não fiquei com estoque nenhum, zero. Então aqui meu nível de serviço foi 100%, tudo que foi demandado eu atendi. Aqui o meu nível de serviço não foi bom, porque eu deixei durante 5 meses de atender a demanda. E ainda fiquei com 2.500 unidades em média no meu estoque. Quando que eu devo usar uma? Quando que eu devo usar outra? Nós vimos isso em gestão da capacidade. Se já possuir ali um estoque no nivelamento? Vamos lá, Fala. Quando que é vantagem eu manter estoque em vez de não manter estoque? Qual a diferença? Ó, então, vamos tentar lembrar de gestão da capacidade. Gente, não faz 3 meses que nós vimos gestão da capacidade. Foi antes do assunto, aliás, faz um mês e meio atrás que nós vimos isso. O estoque tem um custo, não tem? Então, eu manter 2.500 unidades no meu estoque nesse período de 12 meses, ele tem um custo. Vocês devem ter visto isso lá em logística, lá em materiais, ou em custos. Então, isso aqui tem um custo. Neste outro exemplo aqui, no segmento da demanda, eu estou com zero de custos. Só que aqui, ó, a minha capacidade ela é variável, não é isso? Ó? Eu tenho que produzir no mês 42 mil, no mês seguinte 36 mil. Se eu tenho que produzir menos, o que eu faço? Né? O que eu posso fazer? Né? Aqui eu tenho uma ociosidade dos meus recursos produtivos. Neste caso aqui, ó, no nivelamento da produção, eu estou utilizando, lembrando que não tem capacidade máxima utilizada, mas eu estou utilizando o máximo possível, vamos dizer assim, o máximo que eu possa usar da minha produção. Aqui não, né? Aqui eu tenho que ficar controlando a minha capacidade, seja ela de máquina, seja ela de mão de obra. Se num mês eu preciso produzir 42 mil unidades, no outro mês 36 mil, no outro menos ainda, vai diminuindo, depois chega lá no final do ano eu tenho que aumentar de novo. No final do ano não, né? Porque no final do período tem que aumentar de novo. Então aqui eu estou tendo variação na minha capacidade. Então quando que eu devo usar uma tática ou outra? Então, só relembrando, já que vocês não lembram. Quando o custo do meu estoque for menor do que o meu custo de ociosidade, tudo bem, devo usar aqui essa tática aqui de nivelar a produção. Agora, quando o custo do meu estoque for maior, eu manter esse estoque aqui médio de 2.500, for maior do que o custo da minha ociosidade, então eu devo fazer o segmento da demanda. Tá? Lembrem disso aí, gente, isso é importante.
para a gente tomar a decisão de qual estratégia usar. E aí eu tenho aquela terceira, que é por blocos de incremento. Então, nós vimos isso aqui também em capacidade. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer a soma dos meus 3 tipos de demanda. E aqui eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer um incremento a cada 6 meses, eu posso fazer também um incremento a cada 3 meses. Aí teria que fazer média móvel, etc. Mas eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar uma média de 6 meses. Vou pegar aqui os 6 primeiros meses aqui do meu período e vou fazer a média dos outros 6 meses. Nós vimos isso também lá em gestão da capacidade. Ou seja, eu teria aqui, ó, deixa eu pôr em negrito, eu teria aqui 30.917 os 6 primeiros meses, depois teria que produzir 33.583 nos outros 6 meses. Então, poderia fazer bimestralmente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, 4 meses. Depende aí. O que iria acontecer aqui, mesma coisa. Estoque anterior que era 0, mais o que eu produzi no mês, menos o que foi demandado, eu vou ter aqui, porém, ó, da mesmo jeito que eu terminei, ó, os 3 eu estou terminando com estoque zerado. E aqui eu teria a minha média de estoque. Vamos ver quanto dá essa média de estoque aqui. 1.499 negativo. Né? E talvez tivesse que usar aqui o valor absoluto. Vamos ver aqui, ó. O módulo, o valor sem sinal. Ele não deixa fazer isso. Dá 11.000 de estoque. Deixei de atender ali. E aqui, se eu for pegar o que não está negativo também, para a gente fazer uma comparação, o valor negativo vai afetar a média, né? Então, mesmo assim, esta solução aqui, esta solução é melhor do que essa, né? Se eu pensar só em estoque, de custo de estoque. Aqui eu teria só pensar, aqui eu não atendi, né? Perdi o cliente aqui. Do mesmo jeito eu vou perder o cliente aqui, ó. Se eu for pensar só em estoque, 11.393 é maior do que os 7.000, porém, eu deixei, vamos somar aqui, quanto que eu deixei de atender aqui, né? E quanto que eu deixei de atender aqui. Por aqui do lado. Vou fazer uma soma aqui do que eu deixei de atender. 49.750. E vou fazer uma soma do que eu deixei de atender aqui, ó. 69.000. Então, aqui eu tenho que analisar bem essa situação, tá, gente? Lembrando que aqui está acumulado, né? O que eu deixei de atender. Se eu for fazer, estou aqui fazendo outra conta para vocês. Vamos fazer só produção menos demanda. A gente saber só o que eu deixei de atender no mês. Caiu aqui para 33.250, porém, ó, meu estoque aqui vai aumentar. E aqui só para mim também fazer a mesma conta para ver o que acontece aqui. A 9.915. Então, aqui eu deixaria de atender menos gente do que aqui, né? Então, tem que analisar bem essa situação, tá, gente? Eu voltei ao normal. Então, são os 3 planejamentos. Só que isso aqui está muito fácil, tá, gente? Isso aqui né, eu não tenho as variáveis que realmente acontecem dentro da empresa. Então, eu vou trazer isso aqui para cá. Deixa eu até pegar esses dados para repetir na planilha, nos outros exemplos. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui nós vamos ter o que efetivamente acontece na empresa. E aqui que é o mais importante aí da aula de hoje. Tá? Eu vou ter essas situações aqui, deixa eu passar aqui para o lado, onde eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, para essas 2 primeiras situações de nivelamento da produção e segmento da demanda, aqui eu não vou nem usar blocos, nós vamos trabalhar com estoque de segurança e estoque inicial, ok? Eu só vou trabalhar com essas 2 variáveis aqui. Bom, se eu tenho um estoque inicial, então deixa eu primeiro fazer a soma, né?
ver qual é a demanda total, porque é em cima da demanda total que a gente vai fazer o nosso planejamento. Aqui nós já temos uma informação que é de 26 mil unidades de estoque inicial. Então, na coluna de atraso, eu vou colocar os 26 mil. E na nossa primeira situação, eu teria lá o nivelamento da produção. Então, se eu fizer a média, vai dar lá aqueles 32 mil, se não me engano, né? Se eu fizer a média, deu lá 32.250. Então, se eu estou querendo nivelar a produção, 32.250 em todos os meses. Só que aqui mudou a situação. Eu tenho 26 mil de estoque disponível inicial, mas tenho que ter um estoque de segurança. Ou seja, o meu estoque disponível nunca pode ficar abaixo de 10 mil unidades. Então, vamos lá. Eu tinha 26 mil de estoque inicial, mais o que eu produzi no mês de abril, menos os 42 mil que é a minha demanda. O que aconteceu aqui? Eu tenho um estoque disponível de 16.250. Porém, a empresa, por uma decisão estratégica, disse que eu tenho que ter 10 mil de estoque de segurança. Ou seja, tem que ficar lá para uma reserva nossa. E é aqui que eu vou entrar com o conceito de disponível para a promessa. Se esse estoque tem que estar, né, 10 mil de segurança, aquilo que excede os 10 mil, eu posso chegar para o meu departamento comercial e falar, olha, no mês de abril vai sobrar 6.250, que é acima dos 10 mil, acima 6.250 unidades, acima do nosso estoque de segurança. Façam uma promoção e tal, porque vai sobrar esse estoque, acima do que a empresa pediu de estoque de segurança. Então, a diferença entre o estoque disponível para o estoque de segurança, a gente chama de estoque, né? Estoque disponível para a promessa. Então, a conta qual que seria? Seria aqui, ó, os 16.250 menos o meu estoque de segurança, porque eu sempre tenho que ter 10 mil de estoque de segurança. Tudo bem com relação ao estoque disponível para segurança, para a promessa? Eu queria explicar esse conceito aqui neste exercício aqui para vocês. Então, tudo aquilo que estiver acima do meu estoque de segurança, a gente chama de estoque disponível para a promessa. Lembre-se que aqui eu estou planejando, eu ainda não estou no mês de abril, eu estou lá em março, janeiro, em fevereiro, planejando a minha produção de abril de um ano a março de outro. Então, eu lá que seja em março, eu posso chegar para o meu departamento comercial e falar, olha, a empresa quer que eu mantenha 10 mil de estoque de segurança, mas vai sobrar 6.250. Então, podem vender, fazer uma promoção. Aí é o departamento comercial que tem que pensar. Seguindo aqui, eu tinha 16.250. Produzi 32.250 para uma demanda de 36 mil. Tenho 12.500 de estoque disponível. Portanto, eu vou ter 2.500 unidades para a promessa. Eu vou copiar e colar aqui ao final para a gente ver o que acontece. Todos os meses o estoque tem que estar acima de 10 mil, porque é meu estoque de segurança. É uma estratégia da empresa. Então, eu vou bater o olho aqui e vejo que em todos os anos, em todos os meses, eu tenho aqui um estoque acima do estoque de segurança. Portanto, eu vou ter aqui todos esses valores aqui, todas as unidades disponível para a promessa. Vou pôr aqui na cor, e aqui o estoque disponível. Daqui, gente, o que é importante? O estoque disponível tem sempre que estar igual ou acima, né? Maior ou igual ao meu estoque de segurança. E no nosso exemplo é de 10 mil unidades. Como eu estou seguindo a demanda, estou produzindo 32.250 unidades todos os meses, e eu terminei a programação anterior com 26 mil unidades de estoque, eu estou cumprindo a restrição do meu planejamento de ter
estoque acima dos 10, igual ou maior do que os 10 mil. E, logicamente, como eu estou produzindo, estou fazendo um nivelamento da produção, eu vou terminar a minha programação sobrando uns 26 mil mesmo de estoque. E aqui, né, se eu for fazer uma média, para saber o custo do meu estoque, eu vou ter que pegar esse que está em atraso. Então, ao invés de dividir por 12, né, eu tenho que dividir por 13. E eu cheguei aqui a um número de 28.308 em média no meu estoque. Unidades no meu estoque. Tudo bem até aqui? Tranquilo, gente? Então, vamos fazer agora a segunda tática, né? A segunda estratégia que a gente fez lá no nosso exemplo. Eu vou somar aqui também, que vai dar a mesma coisa, não é isso? Minha demanda é a mesma. Só que aqui eu vou começar com 26 mil. E agora eu preciso seguir a demanda. Como é que eu vou fazer esse meu planejamento? Lembre-se que não pode ficar menos do que 10 mil unidades aqui. Então, se eu tenho 26 mil de estoque, aqui a conta muda um pouquinho. Tenho 26 mil de unidades de estoque. E preciso atender uma demanda de 42 mil, quanto que eu preciso produzir? Teoricamente, eu teria que fazer essa conta aqui, né? 42 mil que é a demanda, menos os 26 que eu tenho de estoque, eu teria que produzir 16 mil unidades. Aí 16 mais 26, 42. Então, fazendo a conta lá. Estoque anterior, mais o que eu produzi no mês, menos a minha demanda, fiquei com 0 de estoque. Beleza? Então, estou seguindo a demanda. Tudo bem? O que vai acontecer daqui para frente? Eu teria que produzir que eu demandei, olha, segmento da demanda, 31,5, 30 mil, 30 mil, igual nós vimos aqui, ó. A diferença é que aqui, no primeiro mês, eu tive que fabricar 42 mil porque eu não tinha estoque nenhum disponível. Mas qual é o problema desse meu planejamento aqui? Então, deixa eu só copiar também, ó. Fiquei com 0 de estoque. Mas qual é o meu problema? O meu problema é que eu preciso de um estoque de segurança de, no mínimo, 10 mil unidades. Então, na hora que eu for fazer o planejamento mestre da produção, contando com o estoque de segurança, eu teria que somar aqui na minha produção mais o meu estoque de segurança de 10 mil. Vou botar um F4 aqui para fixar os 10 mil, e aí muda toda a história. Porque eu vou ter que fabricar, a partir do segundo mês, eu vou ter que fabricar 10 mil unidades a mais do que a minha demanda. É isso ou não? Não, né, gente? Só no primeiro mês que eu preciso fabricar 10 mil a mais. Porque depois, ó, pode ver aqui, ó, a demanda é 36 mil, a produção é 36 mil. 31.500, 31.500, 30 mil, 30 mil. Os 10 mil de estoque vão se manter, porque eu já fabriquei no primeiro. Logicamente que a minha média aqui só não é 10 mil por causa do estoque inicial, que foi de 26 mil unidades. Então, aqui, ó, eu tenho uma média de 11.231. Estou atendendo a restrição, que é ter no mínimo 10 mil de estoque de segurança. Então, todos os meses, eu mantive o meu estoque de segurança de 10 mil e segui a demanda. Se é uma boa estratégia ou não, é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que medir se o custo do estoque é menor do que o custo da ociosidade. Se for, faço o nivelamento da produção. Se o custo da ociosidade for menor do que o custo do estoque, faço o segmento da demanda. Na semana que vem vocês vão ver bem essa diferença, porque o modelo que eu vou colocar lá para vocês, nós vamos ver que vai ter mão de obra, que é admissão e demissão de funcionários, nós vamos ver lá contratação de terceiros para produzir uma parte da minha demanda por terceiros, hora extra que eu possa fazer. Então, nós vamos ver um pouquinho melhor, vai ficar mais claro para vocês isso aqui. Até aqui, os dois modelos. Então, ó, a diferença é que aqui nós trabalhamos sem estoque inicial,
Então, eu fiz o nivelamento da produção e o segmento da demanda. E aqui eu estou fazendo... Excluir aqui, tá mais. Aqui eu fiz a mesma coisa, porém com o estoque inicial. Então, vocês viram aqui que deu uma diferença. Aqui eu tive uma média de 11 mil de estoque, e aqui 28, até por causa desse estoque inicial. Alguma dúvida com relação a isso? Bom, a terceira situação, gente, é agora que eu vou introduzir aqui o lote mínimo. Tudo bem? Então, nessa terceira planilha aqui, nós vamos, além do estoque de segurança e estoque inicial, nós vamos trabalhar com estoque mínimo. Então, aqui já muda de figura. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou somar a minha demanda e vou colocar 26 mil aqui de estoque disponível. Aqui, como entrou a variável lote mínimo, o que vai acontecer? O meu planejamento mestre de produção tem que ser em lotes de 50 mil unidades. Então, eu posso fabricar no mínimo 50 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, ok? Então, lotes de 50 em 50. E tenho que manter o estoque de segurança em 10 mil no mínimo. Quanto que eu preciso produzir no primeiro mês? Eu tinha aqui 26 mil de estoque, menos os 42 mil da demanda, daria aqui... Deixa eu fazer a conta direito. Eu tenho aqui que produzir 42 mil menos os 26 que eu já tinha de estoque, eu teria que produzir 16 mil. Se eu produzir 16 mil, meu estoque disponível vai ser zero. Mas eu preciso de produzir, ter 10 mil de estoque, né? Está aqui, ó. Eu teria que produzir 26 mil unidades. Produzindo 26 mil unidades, tem o estoque anterior, mais o que eu produzi, menos a minha demanda, eu consegui atender a restrição aqui, que é de 10 mil unidades de estoque de segurança. Está aqui no estoque disponível. Só que meu lote mínimo de produção é de 50 mil unidades. Então, eu não posso produzir 26 mil. Eu tenho que produzir 50 mil unidades. É o mínimo, lote mínimo de produção. O que vai acontecer aqui? Eu tinha 26 mil de estoque anterior, mais 50 mil do lote mínimo, menos 42 mil da minha demanda, vai sobrar 34 mil. 34 mil tem 24 mil unidades acima do meu estoque de segurança. Então, eu tenho 34 mil menos o estoque de segurança de 10 mil, eu tenho disponível para promessa 24 mil. Vamos para o segundo mês aqui. Vou fazer passo a passo aqui. Eu tenho 36 mil unidades de demanda e tenho 34 mil de estoque. Teoricamente, vou por aqui. Então, 36 mil, que é minha demanda, menos 34 mil que eu tenho de estoque, eu teria que fabricar 2 mil unidades. Mas eu só posso, no mínimo, fabricar 50 mil. 50 mil unidades aqui. 34 mil, mais 50, 34 de estoque anterior, mais 50 mil que eu tenho de produção, menos os 36 mil, vai sobrar 48 mil unidades. Está acima do estoque de segurança, então eu posso pôr para a promessa lá 38 mil unidades. Vamos para o mês de junho aqui, o terceiro mês. Então, eu tenho 31.500 unidades de demanda. E eu tenho 48 mil no estoque, ou seja, menos 16.500. Ou seja, eu não preciso produzir nada no mês de junho. Zero. Porque o estoque anterior demanda, né, atende a demanda. Então, vamos lá. 48 mil que eu tenho de estoque, mais zero que eu produzi, menos 31.500 da minha demanda, ainda sobra 16.500 unidades no meu estoque. Posso botar 6.500 aqui disponível para promessa. Vamos para o quarto mês aqui, que seria o mês de julho. 30 mil que é a minha demanda, 16.500 é o meu estoque, então vai faltar produção, vou ter que produzir.
Estou só fazendo a conta aqui de novo. 30 mil menos 16.500, vai faltar 13.500 unidades. Mas eu só posso fabricar no mínimo 50 mil. Então, eu tenho que soltar uma ordem de produção, né? O meu planejamento para o mês de julho vai ser de 50 mil unidades. Estoque anterior, 16.500, menos a minha 50, menos não, mais a minha produção de 50 mil, menos os 30 mil, sobrou estoque aqui acima do estoque de segurança. Então, disponível para promessa, 26.500. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 36.500 para 25 mil. Então, eu tenho estoque suficiente. Se eu produzir zero aqui, vamos ver o que acontece. Estoque anterior, mais a produção do mês, menos os 25 mil aqui, deu 11.500. Está acima do estoque de segurança? Está. Então, eu não preciso fabricar nada no mês de agosto. No mês de setembro, 21 mil para 11.500, eu vou ter que fabricar alguma coisa. 50 mil, que é o mínimo. Não tem jeito. Sobrou 30.500. Vou precisar fabricar alguma coisa? Não. 40 mil, vou copiar, sobrou 14, deu 14.500. Novembro, 29 mil para 14.500, né, o meu estoque anterior está abaixo da minha demanda. Vou ter que fabricar 50 mil, no mínimo. Então, vamos ver se os 50 mil é suficiente. Sobra 35.500. 35.500 para 32 mil, eu tenho mais estoque do que a minha demanda. Teoricamente, eu teria que, não preciso fabricar nada, mas vamos ver. Opa, 3.500 está abaixo dos 10 mil aqui, que é o meu estoque de segurança. Então, mesmo eu tendo estoque para atender a demanda do mês de dezembro, eu tinha 33.500. Para 32 mil, sobra 3.500. Mas a empresa quer 10 mil de estoque de segurança, então não tem jeito. Eu tenho que fabricar mais 50 mil, mais um lote desse produto. O que vai acontecer? Vai sobrar 53.500. Disponível para promessa, 43 mil. Mesma coisa aqui. O que vai acontecer? Eu tenho 53 mil de estoque. Para uma demanda de 33.500, zero aqui de produção, porque sobra 18 mil, está acima dos 10 mil de estoque de segurança, tanto é que eu posso prometer mais 8 mil. Aqui eu tenho 18 mil por uma demanda de 39 mil, vou ter que fabricar mais 50 mil e vai me sobrar 29 mil de estoque. 29 mil está abaixo aqui da minha demanda, vou ter que fabricar mais 50 mil. Vai sobrar estoque e tem 29 mil para promessa. Então, só para a gente manter o nosso padrão, disponível para promessa, estoque disponível. Está aqui disponível para promessa. Aqui eu teria uma média de estoque de 30.092. Tá certo? O que acontece aqui nessa última situação? Em virtude do lote mínimo de 50 mil, eu vou ter uma média de estoque maior do que as duas estratégias aqui de nivelamento e segmento. E pior, vou ter ociosidade, vou pôr aqui em vermelho, ó, em 1, 2, 3, em 4 meses do ano, eu tenho que parar a fábrica, né? Posso dar. Aí, aqui é aquilo que eu falei para vocês, aqui é a tomada de decisões. Então, eu posso chegar aqui em janeiro e dar férias coletivas, menos para o departamento comercial, né? Mas eu poderia dar férias coletivas para a fábrica aqui, ó. Porque em janeiro eu não preciso produzir nada. Mas o que eu faço em outubro, agosto e junho? Então, pensando agora como administradores, eu teria que ver uma maneira de diminuir o meu lote mínimo de produção. Para quê? Para evitar esses 3 meses, 3 não, né? 4 meses de produção zerado, ou seja, sem produção. E pior, uma média de estoque altíssima, né? De 30 mil unidades. Se a gente é 387 mil a demanda,
se eu for pensar, se eu vim aqui ó, e dividir os 30 mil aqui por 387 mil, 8% da minha produção, da minha demanda, vai ficar em estoque durante o ano todo. Esse é um custo que talvez seja desnecessário. Então, o planejamento mestre de produção, por ser um planejamento de médio prazo, nos permite visualizar quais decisões eu preciso tomar, principalmente pensando na parte econômica, né, econômica financeira, que seria o custo do meu estoque, ou o custo da minha ociosidade, nesses dois primeiros modelos, e quando o lote mínimo, e aí lembrem que não é lote econômico de produção, e sim lote mínimo de produção, que tem a ver com o tempo de setup. O tempo de fabricação, né, que é a carga padrão lá, que nós vimos aí na aula passada, eu não consigo diminuir, muito difícil, a não ser que entre uma nova tecnologia ou algum equipamento que acabe produzindo mais, né, mais em menos tempo. Caso contrário, eu tenho que mexer. Para diminuir o lote mínimo de produção, eu tenho que mexer no meu tempo de setup. Então, eu preciso encontrar fórmula, ou maneira, ou forma de redução do meu tempo de setup para que meu lote mínimo diminua. Imaginando aqui que fosse 40 mil meu lote mínimo, vamos ver, ó, diminuir 10 mil de quantidade, vamos ver aqui o que acontece. Deixa eu zerar aqui, ó, para a gente ver o que acontece com os 40 mil. Aqui eu precisaria produzir 40 mil. Tem jeito. Faz que o estoque. Aqui também, ó, 40 mil. Aqui eu preciso produzir 40 mil. Mesmo assim, ó, já tem um mês aqui que outro mês. Aqui com um lote, se eu diminuir 10 mil unidades do meu estoque, do meu lote mínimo, eu só fico com 2 meses aqui com ociosidade dos meus recursos produtivos. Vamos dizer que eu tomo essa decisão de férias coletivas, ó, já melhora. Talvez, se a gente teria que fazer a conta aqui, e aí aquela função do Excel que eu mostrei para vocês, o solver, né? Eu fazendo as restrições certinha, talvez ele consiga encontrar aí uma solução ótima para esse nosso problema, certo? Que é um problema aí de programação linear. E encontre aqui qual é a melhor solução em termos de produção para que eu não fique parado, que eu use a minha capacidade, imaginando que a minha capacidade fosse de 35 mil unidades, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o teste. Sempre é bom para isso aí. Ó. Eu teria que fabricar 35 mil. Sempre que ficar abaixo dos 10 mil de estoque de segurança, eu tenho que produzir. Ó, aqui deu zero, não preciso produzir nada. Vamos ver aqui se a gente consegue trabalhar com um mês só, que aí eu consiga. Provavelmente aí, ó. 35 mil é uma das soluções, talvez não seja a melhor. Mas, ó, em setembro eu já poderia dar férias coletivas para minha fábrica, porque eu não precisaria produzir nada. E no restante dos meses, e detalhe, né? Eu dou folga para o meu pessoal da fábrica, e mesmo assim o departamento comercial ainda tem 5.500 unidades para vender, além do estoque de segurança. Então, gente, o planejamento mestre-produção, ele ajuda a gente a tomar decisões de médio prazo, simulando, inclusive, as situações. Tá? Aqui é uma delas. Eu comecei com 50 mil de lote mínimo, chegamos aí em 35 mil. Do mesmo jeito que eu posso chegar lá para a minha diretoria e falar, olha, eu acho que o estoque de segurança de 10 mil está muito alto, a gente poderia ver se pode reduzir o estoque de segurança. Reduzindo o estoque de segurança, eventualmente, logicamente que eu teria que também mexer no meu lote mínimo, para mim poder, e aí com números, ó, vocês podem ver que, ó, antes era a pior solução era essa aqui do lote mínimo. Agora, eu já tenho um estoque médio menor do que o nivelamento da produção aqui, imaginando que a nossa
capacidade produtiva fosse de 32.250. Então, o planejamento mestre-produção ele é importante porque ele dá tempo, como é um planejamento de médio prazo, que a gente tome decisões antecipadamente para que não ocorra aquele tipo que eu mostrei para vocês, de ficar num ano de 12 meses, ficar 4 meses sem a fábrica estar trabalhando, porque a demanda não comportaria isso aí. A decisão poderia ser também, vamos supor que se fosse 2 turnos, diminuir um turno. Então, são decisões, né? São planejamentos que são feitos de longo prazo, que é o estratégico, e médio prazo, que é o tático, que vão auxiliar a gente a tomar decisões. Quando a gente estiver lá no operacional, que a gente vai ver provavelmente só no ano que vem, que já nós vamos trabalhar com MRP e Kanban, que são planejamentos e são programações de curto prazo, já não tem mais jeito, né? Aí, se a demanda amanhã for maior, tem que atender um pedido, eu tenho que fazer hora extra, tem que colocar um turno, quer dizer, aqui ainda dá tempo de eu pensar em aumentar um turno, diminuir um turno, contratar mais gente, demitir mais gente, ok? Nós vamos ver a partir de segunda-feira essa situação. Dá tempo de a gente tomar uma decisão de melhor qualidade. Ok? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida com relação a esse tipo? Principalmente quando eu tenho lote mínimo, estoque inicial e estoque de segurança? Um desses aqui eu cobro na prova, tá, gente? Tem alguma dúvida? Então, por hoje, o que eu reservei para hoje é esse assunto. Na semana que vem, gente, nós vamos trabalhar. Eu ainda não coloquei aqui. Nós vamos trabalhar com planejamento agregado de produção ou planejamento de produção, também para tomada de decisões. Então, lembrem que tudo isso aqui é para a gente tomar decisões baseado em dados, né, em previsões, né, cientificamente aplicadas, e que nos auxiliam a tomar decisões de boa qualidade. Nós vamos trabalhar com uma simulação mais realística, vamos dizer assim, onde eu tenho lá, posso contratar um terceirizado para... O exemplo que eu sempre dou é o pessoal de confecções. Então, a indústria de confecção, quando às vezes a demanda explode e está além da capacidade da indústria, ela acaba contratando terceiros, lá, costureiras e tal. Terceiros paga por isso. Aí tem algumas situações, né? Eu posso pagar só a mão de obra e fornecer os insumos e a matéria-prima para o terceiro fabricar, como eu posso já comprar o produto pronto, né? Então, existem várias soluções para isso, várias alternativas para isso. Então, nós vamos ver lá, contratação de terceiros, nós vamos ver hora extra, nós vamos ver aumento de turno, diminuição de turno, demissão e admissão de funcionários. Então, são alternativas que a gente tem. Lembrem-se sempre que nós estamos planejando antecipadamente. Não aconteceu ainda. Eu não estou no meu dia a dia, eu estou planejando. Eu estou verificando quais são as decisões que eu tenho que tomar para atender uma determinada demanda da empresa. Logicamente, volta a existir, vamos pensar lá na gestão da demanda, que eu estou querendo o menor margem de erro possível na minha previsão de demanda. Pode acontecer daquela previsão que a gente fez não acontecer. Por isso que, depois que eu faço a minha previsão da demanda, que é vamos dizer, um método estratégico de longo prazo, eu vou começar a trabalhar agora no médio prazo. Espera aí, eu fiz previsão para os próximos 3 anos. Vamos agora começar a fazer previsão para os próximos 6 meses. Vamos ver se isso vai acontecer. E eu vou ajustando. Lógico, né? Se no meu planejamento médio prazo eu já ver que tem problema, eu faço, lembrem lá do processo de previsão da demanda. Ele é cíclico. Eu tenho que ir lá, não posso esperar o ano que vem para fazer próxima previsão. Eu tenho que rever e ir diminuindo a minha margem de erro das minhas previsões. É sempre um processo cíclico, não estático. Tá bom?